O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Está na hora de mais uma edição de E a Campeã é, aqui na Rádio Observador. Durante o Campeonato Europeu Feminino de Futebol, vamos estar a acompanhar todos os dias aquilo que acontece na Suíça. Ora, hoje juntam-se a mim para escolher as grandes protagonistas do dia, a Edith Fernandes, o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques, que vão dar notas de 0 a 20. Bom dia, como estão? Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pois, exato. Já almocei também, exato, já passa da hora. Ora, também já passa da hora para a Alemanha e para a Suécia, que já estão na próxima fase, já estão nos quartos de final. A Alemanha venceu por 2-1 a Dinamarca, golos de Nuskan e também de Lea Schuller. No caso da Suécia, Blakenstenius e também a Aslani com Urtiga a darem uma vitória bastante tranquila de 3-0 com a Suécia. A seguir também para os quartos de final, Suécia em primeiro lugar, a Alemanha em segundo, ambas com 6 pontos. Edith Fernandes, começo por ti. Tem sido um passeio praticamente para estas duas seleções. 6 pontos para cada uma delas. Dinamarca e Polónia ainda não pontuaram. Este grupo C está até agora a ser o mais desequilibrado. Mas antes do Europeu começar, até se dizia que este grupo, a seguir ao grupo da morte, que é o de Inglaterra, era o grupo mais equilibrado, com seleções que estão habituadas a estar nestas fases finais dos campeonatos da Europa, mas o que é certo é que a Alemanha é pragmática, mais uma vez, a passar aos quartos de final, passa aos quartos de final desde 1989 no Europeu, e esse Europeu acabou por vencer, 8 vezes campeã da Europa, portanto parece um passeio para esta Alemanha, ainda assim com uma geração diferente de outros tempos. E por outro lado uma Suécia que é uma seleção sempre também nas fases finais, sempre a primeira fase de grupos normalmente até costuma ser um pouco mais difícil, que deixa sempre para um terceiro jogo para essa passagem aos quartos, mas a fazer um excelente jogo também, a vencer por 3-0 sem qualquer dificuldade, e são dois históricos com pergaminhos nos campeonatos da Europa e dois que também são candidatas a vencer este torneio. Claro. Ora, Luís Pinto Coelho, olhando aqui para tanto a Alemanha como a Suécia, pode estar aqui, no teu entender, um potencial finalista deste campeonato da Europa? E digo finalista porque, em princípio, obviamente dependendo do lado em que calha na árvore, já sabemos que a Espanha, em princípio, estará lá, não é? Mas Suécia e Alemanha são aqui potenciais candidatas a erguer o troféu e a estar, por exemplo, numa final? Acredito que sim, pelo menos serão ossos duros de roer, não é? E como são duas seleções que parecem um relógio suíço, e como o campeonato é na Suíça, faz todo sentido que sejam olhadas como seleções bastante fortes. São seleções sempre que falham muito pouco, são muito consistentes. Gosto muito da Suécia, ainda não sofreu golos, é uma equipa muito, muito equilibrada. A Alemanha também na mesma linha, por isso são duas seleções que serão, na minha ótica, um bocadinho ali. Eu acho que a Espanha está um bocadinho acima de todas as outras, e depois eu diria Suécia, Alemanha, Inglaterra e França talvez num patamar a seguir, mas são duas seleções a ter em conta sem dúvida alguma. Pedro Henriques, olhando para estas duas seleções, Suécia e Alemanha, quem é que destacas? E depois também, o que é que esperas deste percurso agora restante da Suécia e também da Alemanha? Sim, em primeiro lugar, queria dizer boa tarde a todos e dar aqui uma mensagem, um recado ao meu amigo Luís Pinto Coelho, que ontem não esteve cá, só para dizer que me perguntaram sobre prognósticos, para hoje, aliás, para ontem. Eu tinha dito que no jogo da Alemanha ambos marcaram. É verdade, o jogo da Suécia era mais de 2,5 e foi mais de 2,5. Sou testemunha. Estás a ver, Luís Pinto Coelho? A faturar. Sempre. Pois, posto isto, há aqui uma certa lógica e há também uma coisa que é interessante, que eu até relaciono isto com a seleção portuguesa, que é, mal ou bem, nós vamos para a última jornada ainda com hipóteses de ser apuradas. Ao contrário de seleções, também tem a ver com os grupos em que calharam, obviamente, mas ao contrário da Polónia e da Dinamarca, que, por exemplo, já estão de fora,
a Islândia, que já está embora pontualmente na Costa, mas já está aqui em muito maus lençóis, a própria Bélgica, que já está de fora. Enfim, há aqui um conjunto de seleções que neste momento vão para o último jogo, ou para a última jornada, e já com dificuldade. E quando toda a gente terminar a segunda jornada, teremos com certeza mais seleções de fora. E é bom, portanto, Portugal estar ainda com a hipótese de poder estar dentro, chamamos assim, e passar a fase de grupos. Depois é isso mesmo, é destacar a Suécia, que realmente é uma seleção poderosíssima, uma das candidatas, obviamente, e o pragmatismo, como foi dito muito bem, acho que é o pragmatismo que foi dito no jogo, porque acho que é a expressão certa, de uma Alemanha que de forma, entre aspas, simples, parece que é simples, mas não é simples, consegue 2 vitórias muito pragmáticas e é fortíssima candidata. E pronto, e vamos ver, falta terminar pelo menos a segunda jornada para todos os grupos, para nós percebermos um bocadinho melhor, digamos, os alinhamentos e aquilo que se espera, sendo que, e ainda vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre a Espanha. Pronto, mas de qualquer maneira, realçar exatamente estes aspectos, foram 2 bons jogos, sendo que o jogo da Alemanha, obviamente, até teve a perder, portanto, foi um jogo muito mais interessante 2-1 do que, digamos, a vitória relativamente fácil, não há vitórias fáceis da Suécia perante a Polónia. Pedro Henrique, estivemos aqui também neste jogo da Alemanha contra a Dinamarca, este ponto importante que foi a estreia da Catarina Campos, estreou-se no Campeonato da Europa, mais um capítulo histórico na arbitragem portuguesa, sendo que até teve ali a certa altura de ser assistida. O que é que achaste? 80. Olha, em primeiro lugar, relembrar que a Sandra Bastos, eu vou falar da Sandra Bastos também, que a Catarina realmente acaba por ser a primeira mulher portuguesa a estar no europeu, mas a Sandra Bastos já tinha realizado também e concretado esse feito a nível de um Mundial. Portanto, felizmente já há aqui uma certa, não digo continuidade ainda, por falta aqui depois de tornarmos mais consistentes e homogéneos, como também na arbitragem masculina, estar mais vezes presente nestes grandes eventos. Mas é mais um passo que foi dado. A Catarina, que já tinha tido experiências cá em Portugal, ao nível também masculino, em jogos que têm fisicamente um bocadinho mais de exigência, basta ver no final do jogo, os árbitros passa a publicidade um relógiozinho, um Garminzinho, onde depois é identificado todo o volume de trabalho que é feito no jogo, em termos de quilómetros percorridos e sprints, etc. E aquilo que aconteceu com a Catarina é talvez o problema que nós ainda temos que resolver ao nível do futebol feminino / arbitragem, que é melhorarmos a capacidade física, no sentido de resposta em relação às exigências do jogo, quer seja em velocidade, quer seja sobretudo em trabalho de resistência. Mas isso é um percurso que vai-se fazendo, porque infelizmente, agora as coisas são diferentes, para melhor, eu vejo que a minha filha tem 21 anos, já é de outra geração, porque normalmente os meninos, meninos homens, desde muito cedo eram mais dotados para a questão física e as meninas eram mais para estar fechadas e portanto em espaço em que a oportunidade física era menor. E isso depois tinha, obviamente, resultados e consequências naquilo que é também o resultado físico em determinadas atividades. Felizmente isso já não é assim, ainda continua a ser um bocadinho assim em determinadas zonas do nosse país, e daí resulta esta dificuldade que é ter em quantidade e depois também em qualidade, mulheres que quando chegam ali aos 20, 21, 28, 22 anos têm outros skills, outras disponibilidades físicas, e por aí a Catarina tem-se ressentido, levou lá com aquelas fitazinhas de cores, não é, como costuma colocar, porque sim. claramente cansaço físico, esforço, etc., num jogo que foi altamente exigente. De qualquer maneira, teve uma prestação positiva, é daquela expectativa no estado do gol lá da Alemanha, no sinal de um penalti favorável às germânicas. Enfim, foi um jogo que não foi de todo fácil, mas do meu ponto de vista foi bem conseguido. E tanto quanto soube, informalmente, que nota que as árbitras são observadas e têm notas, e isso é muito importante para a continuidade delas na prova. A nota foi, por parte do observador, foi claramente positiva. Edith Fernandes, o que é que achaste também desta prestação da Catarina e o que é que isto significa também para o global do futebol feminino? Eu achei, para já, um trabalho muito positivo por parte da Catarina, e tendo em conta também que houve três situações de VAR, e muito tranquila, achei muito tranquila, obviamente aquela parte dos termos físicos, mas isso o Pedro também já referiu isso, que é perfeitamente natural, porque é perceptível, porque em termos de arbitragem ainda não estamos a um nível de exigência de condições físicas ou de condições que nos é permitido, mas de qualquer das formas é sempre bom para o futebol feminino. A Catarina é uma das árbitras que ainda consegui apanhar enquanto jogadora e de facto isto é um exemplo de que a arbitragem feminina também está a crescer, está a evoluir. Cada vez mais existe árbitras e existem condições para elas também poderem exercer a sua função e obviamente com qualidade de algumas árbitras. O Pedro falava da Sandra Bastos, sim, que eu recordo-me da Sandra Bastos já ter estado também num campeonato do mundo, também é uma das referências, creio que ela agora vai terminar a sua carreira, mas foi uma das grandes referências também internacional, e acho que deveria referir porque de facto a Sandra Bastos também
também marcou a arbitragem portuguesa. Somente dizer que achei que o trabalho da Catarina foi muito positivo e obviamente que me orgulho, enquanto também ando há tantos anos no futebol feminino, que me orgulho de ver uma portuguesa a apitar um jogo desta dimensão também, e num europeu, a Alemanha-Dinamarca. Vamos ao Luís Pinto Coelho. Luís, o que é que destacas também nesta prestação da Catarina Campos e principalmente o que é que isto significa também para as futuras gerações de árbitras? Sim, é sempre bastante importante para as futuras gerações, mas pareceu-me um jogo que foi exigente e ela pareceu-me sempre muito confiante e muito confortável. Acho que é claramente uma nota positiva, obviamente que aqui o Pedro percebe muito mais do que eu, mas pareceu-me globalmente uma nota bastante positiva num jogo que até não foi propriamente fácil. Eu acho que foi um jogo exigente e ela respondeu muito bem, mas eu destaco a confiança. Ela pareceu-me sempre bastante confiante nas decisões, por isso claramente uma nota positiva para ela. Vamos avançar então e vamos aqui olhar, antes das notas de campeão, um exercício muito rápido que foi o ChatGPT simulou quem é que seria a virtual campeã da Europa neste Euro feminino. Isto tem sido notícia em vários jornais, sendo que a escolha da inteligência artificial foi a Espanha. A minha pergunta é, Edith Fernandes, também alinhas com a inteligência artificial? A Espanha é a provável campeã da Europa? Isto é quase uma brincadeira, isto é quase como o polvo também. Sim, tal e qual, o Mundial 2010. Exato, mas é a grande candidata. Eu creio que, tendo em conta aquilo que tem apresentado ao futebol, que tem apresentado e nos últimos tempos, e vem de uma sequência de vitórias e campeonato do mundo e venceu a Liga das Nações, portanto é a principal candidata, mas atenção às seleções históricas que também vêm apertar, não é? Claro. Ainda não sabemos o que é que vai acontecer ao Países Baixos e Inglaterra, que Países Baixos e Inglaterra foram as duas últimas campeãs da Europa, em 2017 e 2022. Não sabemos, para mim, alguma cautela aqui em relação à França, porque de facto a França poderá ser uma dessas seleções a empurrar e pode ser uma grande surpresa para chegar a uma final. E depois a Suécia, eu para mim destaco também a Suécia, porque a Suécia vem num campeonato do mundo extraordinário, terceiro lugar, é sempre uma seleção muito, muito forte, com muita qualidade, com jogadores a nível individual e coletivo extraordinárias e que atuam nos melhores clubes da Europa e do mundo. Portanto, eu destaco, obviamente, a candidata, a grande favorita, a Espanha, mas atenção a estas seleções que acabei por dizer. Luís Pinto Coelho, também é essa a tua previsão? Espanha como campeã da Europa? Eu não gosto de concordar muito com a inteligência artificial, mas vou ter que concordar. É difícil neste caso, não é? Vou ter que concordar, sim, parece-me a seleção mais forte, tem uma criatividade acima das outras e eu acho que isso pode fazer toda a diferença. Se eu tivesse que fazer um ranking, diria Espanha número 1, França número 2, Suécia número 3. Acho que a França é uma seleção muito perigosa, até pela questão física também, é uma seleção muito intensa, e depois a Suécia, porque é muito consistente, tem poucos pontos fracos. Eu acho que na minha opinião, são as três seleções que eu acho que por ordem, Espanha, França, Suécia, mais fortes deste campeonato. Então, olha, já há aqui discordância com a inteligência artificial, porque isto foi publicado pelo jornal A Bola e diz o jornal A Bola que o ChatGPT para esta previsão recebeu mais de 500 itens sobre as 16 seleções participantes e que, ou seja, recebeu aqui uma boa base de dados para fazer a previsão e que no final apontou a Espanha campeã da Europa, como disse, mas a Alemanha no final. Portanto, a Alemanha já estou contente, já estou a discordar. É isso, não está no vosso top 3, mas aqui estaria no top 2. Pedro Henriques, tu que és o homem das previsões, é isto que vamos ter? Alemanha, Espanha na final e depois as nuestras hermanas a vencerem? Só tenho uma coisa a dizer em relação à inteligência artificial. Perguntar à inteligência artificial quem vai ser campeão da Europa e a inteligência artificial responder que é a Espanha é a mesma coisa que perguntarmos a qualquer ouvinte de rádio qual é a melhor rádio e dizerem o ouvinte que é a Rádio Observador. É exatamente, é fácil, é lógico, é intuitivo e é o normal. Portanto, está certo, é a Espanha. Ora bem, é isso mesmo. Meus caros, vamos às notas e às vossas campeãs. Começo por ti, Edith Fernandes. Quem é a tua campeã do dia e que nota é que dás?
Eu tenho duas, eu tenho uma, primeiro a Catarina Campos, e dou a nota 18, porque acho que fez um trabalho bastante positivo, muito tranquila, e creio que acaba por, também num jogo também de muita exigência, e é a minha campeã com a nota 18. Também aqui destaco também a minha campeã, também incluo a Aslani, a jogadora sueca, que faz o jogo número 200, marca o número 49 e marcou em 4 europeus, 2009, 2013, 2022 e neste europeu. Portanto, também destaco com nota 15. Está quase aí no gol de 50, Kosovar é a Fez Aslani. ontem um jogo 200. Exatamente. Ela que esta época joga no London City Lionesses. Vamos ao Luís Pinto Coelho. Luís, quem é a tua campeã do dia e que nota dás? Vou dar um 18 para a seleção sueca. Gosto muito é uma seleção que tem poucos pontos fracos e coletivamente é uma delícia ver jogar, porque parece que faz tudo bem. Pois também tem muito talento individual, obviamente, mas eu destaco mesmo pelo coletivo. Uma seleção muito forte pelo seu coletivo, por isso um 18 para a seleção sueca. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, quem é a tua campeã e que nota dás? Só uma nota, só uma campeã, ou neste caso 4 campeões, Catarina Campos, Vanessa Gomes, Andreia Sousa, que foram os seus assistentes, e o Avar, o Tiago Martins, fizeram os 4 muito bem, e sobretudo embora o time seja naturalmente da FIFA, que tem ao peito, mas dentro do peito, no coração, está naturalmente aquilo que todos nós temos sempre um grande orgulho quando representamos o nosso país. Portanto, está o país, está o Portugal. A Catarina e a sua equipa estão de parabéns, nota 18 para aquilo que ficaram lá. Ora, isso mesmo, amanhã estamos de volta para mais uma edição de E a Campeã é, aqui na Rádio Observador. Amanhã vamos ter connosco o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques para analisar tudo o que se passa. Apenas fechar com o menu de hoje, ora mais logo, 5 da tarde, Inglaterra, Países Baixos, e depois um bocadinho mais tarde, às 8 da noite, França, País de Gales, 2 jogos do Grupo D, o tal Grupo da Morte, com Países Baixos e França com 3 pontos, Inglaterra e País de Gales com 0 pontos até agora. Foi um gosto, meus caros. Até amanhã.